Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Fala Gigante nesta tarde de sábado com muitas informações, muitas novidades. Teve entrevista coletiva de apresentação do atacante David, inclusive, né, para surpresa de muitos, o diretor executivo Alexandre Matos já está no Uruguai. Lembrando que ele viajou com a delegação para Punta del Este, retornou ao Rio de Janeiro na última terça-feira e hoje, sábado, já está de volta ao Uruguai para retornar ao Rio na próxima segunda-feira, junto ao elenco. Então, mostra de fato que é um profissional que quer muito estar, né, comandando esse departamento de futebol do Vasco, que está com muita vontade de fato nesse cargo. A gente vai trazer detalhes dessa apresentação oficial do David, vai falar inclusive sobre Alexandre Matos, que deu as palavras ao primeiro reforço cruzmaltino, falar também sobre Pablo Verratti, que hoje já costura com o Vasco da Gama um acordo para renovar o seu contrato. O atacante argentino tem um contrato curto com o Vasco da Gama e o Vasco já começa a negociar a sua renovação. Falar também sobre Pixbet, Vasco que busca, de forma até judicialmente, né, a rescisão contratual com a antiga patrocinadora master do clube. Falar também sobre Vasco e Deportivo Maldonado, que acontecerá amanhã, e muitas outras informações. Um Fala Gigante movimentado, agitado, com muitas novidades, que é claro, você, torcedor cruzmaltino, não poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte agora da nossa família. Estamos aqui diariamente 3 vezes ao dia, com a Corda Vascão sempre às 7 horas da manhã, como saiu hoje, né? O Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante também na parte da noite. Então, se você está aí à procura de um canal do País de Vasco, que te deixa informado diariamente sobre o nosso cruzmaltino, vem aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto, né, sobre David, falar também sobre a renovação contratual de Pablo Verratti, os problemas envolvendo o Pixbet Vasco da Gama. Fala só sobre essa partida de amanhã entre Vasco da Gama e Deportivo Maldonado. O jogo inicialmente sempre esteve marcado para as 9h30 da noite, porém nestas últimas horas vem circulando a informação de que o jogo entre Vasco e Deportivo Maldonado será às 8h30, porém não será. O jogo está marcado para as 9h30, o Vasco inclusive nesta manhã de hoje fez questão de reforçar ainda mais isso através de suas redes sociais, confirmando que Vasco e Deportivo Maldonado, pelo Série Rio de la Plata, torneio amistoso que está acontecendo no Uruguai, será às 9h30 da noite. O jogo entre Vasco e Sampaio Correia, que será aqui no Rio de Janeiro, aí sim esse será às 8h30 da noite. O jogo estará acontecendo em Saquarema, no estádio do Boa Vista. Então, você vascaíno, fique ligado, 8h30 Vasco e Boa Vista em Saquarema e às 9h30 no Uruguai, Vasco e Deportivo Maldonado. Vamos seguir então, rapaziada, vamos seguir com mais informações sobre o nosso cruzmaltino e falar agora aqui sobre esse problema, né, que aconteceu nas últimas horas entre Vasco da Gama e Pixbet. Qual é a grande situação? Hoje a Pixbet paga apenas 22 milhões de reais anuais ao cruzmaltino, um contrato que em 2 anos paga apenas 44 milhões de reais aos cofres do clube, um contrato muito pequeno, né, ao tamanho da grandeza do Vasco, esse contrato assinado com a casa de apostas. E o Vasco, a partir dessa temporada de 2024, busca, né, uma nova empresa para ser a sua patrocinadora master. Havia uma grande expectativa para que os jogos que aconteceram nessa última quinta-feira, tanto aqui no Rio quanto também lá no Uruguai, pudesse vir a acontecer já com uma nova patrocinadora estampada na camisa do cruzmaltino. Acabou não acontecendo, o Vasco entrou em campo sem a Pixbet, porém com uma logo do Observatório de Racismo, até uma campanha de combate ao racismo que acontece no Brasil, mas sem uma empresa patrocinando o Vasco, estampando a sua marca, né, na camisa do cruzmaltino. Nesse momento, qual a informação que temos? De fato, o Vasco estava muito avançado com a Estrela Bet, Vasco e a casa de apostas já tinham chegado até um valor comum para que a Estrela Bet se tornasse a nova patrocinadora master do Vasco. Esse valor estava aí na casa dos 45 milhões de reais anuais, ou seja, a Estrela Bet pagaria ao Vasco em um ano o que a Pixbet não pagava em 2, e além disso também, né, com possibilidade de caso metas viessem a ser batidas com relação
ao número de abertura de contas e outras metas, esse valor anual pago pela Estrela Bet ao Cruz Maltino poderia chegar aos 55 milhões de reais. Uma proposta, né, os valores colocados à mesa muito altos de fato, significativos, porém as conversas acabaram nestes últimos dias não indo tão bem, muito pelo contrário, as conversas deram uma esfriada e nesse momento a situação é que realmente a expectativa é que acabe melando a situação entre Vasco da Gama e Estrela Bet e ela não se torne a patrocinadora master do Vasco. O Vasco hoje está a mais do mercado do que nunca, mesmo, né, ainda não tendo confirmado que melou, mas esfriou de fato. Mas o Vasco já começa a se planejar e indo até o mercado à procura de um novo patrocinador master. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação antes, só um parênteses, que é muito importante falar sobre isso. Eu sei que o torcedor vascaíno ele gosta de ouvir muito sobre reforço, sobre mercado, sobre contratação, sobre empréstimo, mas é importante vocês ouvirem também sobre patrocinador, sobre a marca que vai patrocinar o seu clube do coração vascaíno. Coloque na sua cabeça que um time não se faz apenas por reforços, porque tem torcedor que com certeza vai chegar aqui no comentário e tem todo o direito de começar a falar, e os reforços? Cadê o Coediá? Cadê o Luciano Rodrigues? Cadê tal? Vascaíno, um clube de futebol não se faz apenas por reforços, se faz também sobre aquilo que acontece fora das quatro linhas, esse assunto patrocinador envolve completamente, né, fora das quatro linhas do nosso Cruz Maltino. A negociação entre Vasco e Estrela Bet estava muito bem encaminhada, como a gente trouxe a vocês, porém nos últimos detalhes ali de fechar as tratativas, houve uma divergência de valores não divulgada, informação dada pelo Lucas Pedrosa, que acabou esfriando os negócios. Internamente, isso não é tratado como algo que melou, como a gente inclusive também acabou de trazer a vocês, mas o departamento de futebol já trabalha à procura de um novo nome. O Vasco hoje no mercado age da seguinte maneira: procurar um patrocinador, procurar uma empresa, uma marca que pague o dobro do que a Pixbet pagava ao Vasco da Gama. Pixbet, né? Pagava 22 milhões de reais e o Vasco quer um patrocinador que pague o dobro do que a Pixbet investia no Cruz Maltino, um valor a partir dos 44 milhões de reais. Porém, o Vasco ainda precisará rescindir, né, com a Pixbet. Ainda não houve a rescisão oficial com essa casa de apostas e o Vasco deve usar aí o argumento de atrasos, de acordo com informações também do jornalista Lucas Pedrosa, para rescindir o contrato com essa empresa. Informações dadas aí pelo jornalista é que a Pixbet, ela no caso, vem atrasando os pagamentos que deveria estar fazendo ao Vasco, né, por ser a patrocinadora master do clube. Pagamentos que não vêm sendo feitos e automaticamente o Vasco tem desejo de usar isso para que não tenha a obrigação de pagar a multa rescisória para fechar com uma nova empresa. Esse atraso dos pagamentos é algo que vem, como se fala, incomodando muito, né, o departamento comercial do Cruz Maltino e o Vasco deve ir sim procurar uma rescisão contratual de forma legal junto à sua antiga patrocinadora master, porém mais do que nunca hoje o Vasco busca no mercado uma nova empresa. Então, é claro, né, informações importantes sobre tudo que vem acontecendo entre Vasco da Gama, Pixbet, Estrela Bet e a sua nova patrocinadora master. E olha, Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre David, né, falar aqui com vocês sobre uma informação importante de Pablo Verratti. Pablo Verratti, atacante de 36 anos de idade. Pablo Verratti é um atleta com uma idade muito avançada, mas que foi um dos artilheiros do Vasco nessa última temporada e chegou em tão pouco tempo, né, no meio do ano e já cativou o coração do torcedor vascaíno. Eu falei 36 porque é a idade que ele fará nesse ano de 2024, os 36, mas ele ainda está em 35 antes que você comece também a colocar aí nos comentários a idade certa do atacante argentino. Ele, é claro, é uma peça importante hoje para o elenco, um artilheiro nato, um goleador, um camisa 9, que tanto fez falta, né, ao nosso time no início do ano passado, no primeiro semestre, quando o Vasco tinha Pedro Raul. E nesse momento, informações dadas pelo empresário, agente do jogador, é que Pablo Verratti vem junto ao Vasco costurando uma renovação contratual. Informações do empresário dele é a seguinte, ó, abre aspas, no caso o empresário não, o próprio atacante. Hoje vejo um pouco longe, ele está respondendo sobre uma pergunta sobre um retorno ao futebol argentino. Ele diz, hoje vejo um pouco longe, estou em um clube que foi muito bem recebido, eles me deram um valor muito grande, na verdade estamos agora tentando estender o contrato. Estamos perto de chegar a um acordo. A família está muito bem, nos adaptamos muito rápido. Então, Paulo Verratti aí confirmando, né, sobre uma suposta pergunta feita pelo programa TYC Sports do futebol argentino, de um retorno dele ao futebol da Argentina. Ele descarta o retorno e diz que inclusive está perto aí de aumentar o seu tempo de contrato com o gigante da colina. Volto a repetir, um atacante importante. Acho que o Vasco tem que valorizar muito esse atacante argentino, que foi uma peça essencial, né, para que o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro nesta última temporada. O Vasco, à época, pagou ao Belgrano algo em torno de 5 milhões
R$ 1.400.000. Concorda aí com a renovação contratual de Paulo Verratti? Deixa a sua opinião aí nos comentários, torcedor vascaíno. E para fechar aqui, né, este Fala Gigante, falar agora com vocês sobre o que aconteceu nesta tarde de hoje lá em Punta del Este. Pois se ontem o Adson chegou aqui ao Rio de Janeiro, esse reforço, né, atacante, ponta, que vem ao Vasco, Cruz Maltino pagando ao Nantes da França R$ 26.600.000 por 80% dos direitos econômicos dele. Ele chegou ao Rio de Janeiro na tarde de ontem, foi muito bem recebido pela imprensa, elogiou muito, né, o Vasco, elogiou o Alexandre Matos. Hoje foi dia também de David ser apresentado como novo reforço Cruz Maltino. Então, em 2 dias, né, o Vasco tendo um jogador apresentado e o outro desembarcando no Rio de Janeiro. E o David, é claro, falou exatamente sobre essa sensação de vestir a camisa do Vasco, ele que é um torcedor vascaíno. Mas antes da gente trazer as palavras de David a vocês, dê uma olhada nas palavras do próprio Alexandre Matos, diretor executivo do Vasco, apresentando o David ao torcedor Cruz Maltino. A todos vocês, obrigado aí pela presença, e até mesmo aqui no Uruguai, né? Isso mostra a grandeza que é esse clube. E muito feliz de estar aqui com o David. Desde, para quem não sabe, já tem uns 4 anos aí que eu venho namorando em trabalhar com ele, venho buscando alguns contatos, né? E as coisas foram acontecendo em outros clubes, passagem em grandes clubes. Ele mesmo sabe que é um momento ímpar para ele na carreira dele, de realmente confirmar aquilo que todo mundo sabe que ele tem, o potencial que ele tem. Nós acreditamos muito nisso. Seja muito bem-vindo. O Vasco é uma família, um clube gigantesco, uma torcida que você vai conhecer de perto, já viu jogando contra o tanto que é difícil, mas de perto é uma torcida única, né? Tive o prazer de quinta-feira sentir isso a meu favor agora. Tenho certeza que você vai fazer o seu melhor, e o seu melhor vai ser o desenvolvimento de uma longa estada aqui no clube e uma feliz estada. Já disse isso na minha entrevista e repito, quando eu liguei para o David, ele tinha a possibilidade até de permanência no próprio São Paulo e outras coisas, mas a felicidade dele de estar recebendo uma ligação do Vasco, ela foi uma felicidade de um garoto que cresceu com o Vasco em casa, na cabeça, com a família, e que estava realizando um sonho. E eu tenho certeza que esse sonho vai ser um sonho muito lindo, uma história linda aqui dentro, tá? Seja bem-vindo, Deus te abençoe bastante. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, é muito louco, de fato, pois o Alexandre Matos, volta a repetir o que eu comentei com vocês na introdução desse vídeo, né? O Alexandre Matos estava no Uruguai, aí na terça-feira ele veio ao Rio, participou do jogo contra o Boa Vista, participou da preparação, inclusive, para a partida, foi ao vestiário, trocou uma ideia com todo o elenco, falou depois do apito final, incentivou os jogadores. Aí ontem, sexta-feira, ele foi para o Uruguai, desembarcou em Punta del Este e hoje participou da entrevista de apresentação do atacante David, vai ao jogo amanhã contra o Deportivo Maldonado, segunda volta com o elenco. Então, em menos de uma semana, o Matos saiu do Uruguai, veio ao Rio, voltou para o Uruguai e voltará ao Rio de Janeiro de novo. E sabe o que é isso, vascaíno, acima de tudo? Muita vontade, muito desejo de entregar muito ao Vasco da Gama. E a imprensa, que já colocou o Matos no Brasil, na seleção brasileira, dentro da CBF, já colocou o Matos no Atlético Mineiro, já colocou o Matos no Corinthians, em vários outros lugares. É bom vocês entenderem de uma vez por todas que Matos quer muito Vasco da Gama e vai até o fim por esse projeto. E no embalo de Alexandre Matos, confirmando que David é um torcedor vascaíno, dê uma olhada aí nas primeiras palavras de David, como reforço do Vasco, confirmando, inclusive, que Vasco da Gama, né, era o seu clube do coração, quando ele era ainda. Valeu, obrigado. De começo que quero agradecer pelo carinho aqui de todos vocês também, né? É uma honra estar aqui, estar no Vasco. Vem de família, né? Vem do meu pai. Esse carinho pelo Vasco é de criança. Minha família toda é vascaína, meu irmão, meu pai. Eu, lógico. Muito feliz de fazer parte disso tudo. Principalmente hoje, que o Vasco é visto com outros olhos. É um time de muita tradição. Hoje está podendo estar participando da pré-temporada no Uruguai. Isso mostra o quanto o Vasco vem crescendo, que tem uma torcida apaixonante, uma torcida que vai nos estádios, que lota, que canta. Então estou muito feliz por esse momento, e que eu possa dar o meu melhor, que eu possa desfrutar o máximo para dar alegria a todos eles. Então, como vocês viram aí, né, David muito animado, muito feliz em vestir a camisa do Cruz Maltino. O David que se destacou muito
vestindo a camisa do Fortaleza, vestindo a camisa também do Vitória, porém no Cruzeiro e no São Paulo e também no Internacional, os 3 clubes grandes que ele esteve durante a sua carreira, acabou não conseguindo ter o mesmo desempenho que nesses clubes de menor torcida, de menor investimento. E, inclusive, durante a entrevista coletiva, uma das perguntas feitas a David é: será que esse desempenho que ele teve no Vitória, que ele teve no Fortaleza, nos clubes de menor investimento, ele vai conseguir ter dessa vez no Vasco da Gama, que é um gigante, assim como o Inter, assim como o Cruzeiro e assim como o São Paulo? Ele respondeu exatamente essa pergunta na entrevista coletiva e, é claro, dê uma olhada aí na resposta do atacante Cruz Maltino. Cara, na minha opinião, eu, como você falou, eu estava no Fortaleza e depois fui para o Inter. Creio que eu não posso reclamar de oportunidades ali no começo do ano, mas eu acho que o que tirou um pouco a minha sequência, acho que foi a formação de como o Inter jogava, né? Então, acho que foi isso que quebrou um pouco a minha sequência no Internacional. E no São Paulo, fui para o São Paulo e pude chegar bem estreando, fazendo gol. É o que eu falo, acho que a confiança é a melhor coisa que o jogador pode ter, ele confiante, ele bem, acho que as coisas fluem naturalmente. E o que me quebrou um pouco a minha sequência no São Paulo também, acho que foi um pouco das lesões. Não que eu fiquei feliz por isso, mas, na minha opinião, foi um acidente, não foi lesões musculares, que é uma coisa que eu me preocupo muito e que eu me cuido muito para isso, que é onde eu possa ter sequência. Se eu não machucar, eu vou ter sequência. Então, acho que eu venho me preparando muito para isso. Acho que o mais importante nesse momento para mim é ajudar o Vasco, é ter sequência, é jogar, é ter minutagem, porque eu sei que eu estando dentro de campo, eu posso dar o meu melhor. Então, acho que o mais importante, na minha opinião, agora é ter sequência, porque assim eu posso ajudar. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, David deixando bem claro que esse é um dos momentos mais importantes da carreira dele. Inclusive, durante a entrevista coletiva, salvo engano, o próprio Alexandre Matos diz, né, que é um momento ímpar para a carreira de David nesse momento, vestir a camisa do Cruz Maltino, para ele afirmar na carreira que é de fato um grande jogador. David, que só para informar, chega por um empréstimo até o final do ano junto ao Internacional, com uma meta de compras para ser comprado, né? Uma meta para a obrigação de compra, melhor dizendo. Se o David bater 60% das partidas jogadas no Vasco, o Vasco terá que pagar 15 milhões de reais ao Internacional para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. E o David, inclusive, também, em entrevista coletiva, falou sobre essa oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama e sobre quem é o atleta, qual é a característica dele dentro das 4 linhas. Dê uma olhada aí nas palavras de David e entenda quem é esse novo camisa 7 que chega a Colina História. Eu sempre fui um ponta, né? Sempre joguei aberto. Nos últimos anos eu venho jogando um pouco mais centralizado, como foi no São Paulo, né? Mas jogar aberto como ponta é a minha característica. Eu tenho, acho que essa minha vantagem de sempre querer ir para cima, de sempre tá querendo fazer uma jogada individual, tanto levando para o meio para finalizar ou fazendo uma jogada de linha de fundo para servir meus companheiros na área. E hoje tendo a oportunidade novamente de jogar onde me sinto à vontade, acho que é onde me dá mais confiança. Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, é um grupo de muita qualidade. Eu tenho certeza que com a ajuda de todos eles, que possamos ter uma bela temporada. Como eu disse, o Vasco vem numa crescente e mostrou isso, mostrou no segundo turno principalmente a força que o Vasco tem, junto com os torcedores também, que é muito importante. Como eu falei, a confiança é muito grande, a comissão técnica também me deixou muito à vontade, me deixou muito confiante. Então, acho que só tenho a agradecer por tudo isso. Tenho certeza que vamos ter uma bela temporada. Então, vascaíno, como vocês viram aí, esse é David, o novo reforço do Vasco. Tá animado? David, vai dar certo? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E só para fechar o vídeo aqui, torcedor vascaíno, acabamos de ter a informação, a gente falou muito sobre patrocinador, a nova empresa que vai patrocinar o Vasco da Gama, além, é claro, de muitas outras marcas. Informações do jornalista Matheus Gilberti, que uma empresa que nesse momento está no radar da diretoria vascaína é a Superbet. Informação aqui, os valores são interessantes para o Vasco da Gama e as conversas já acontecem para a Superbet ser a nova patrocinadora master do Vasco. Lembrando, o Vasco vai receber o dobro que recebia junto à Pixbet, valor superior à casa dos 44 milhões de reais anuais.
Vamos ficar de olho e, é claro, informar a vocês tudo o que está acontecendo. A gente fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sábado. Retornaremos à noite com mais informação, mais novidade e contando muito com o apoio e a ajuda de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.